Nesse caso recente, vários adolescentes estão reunidos em volta de uma fogueira, até que alguém começa um tiroteio. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Em 2025, Kimber Miles era aluna do último ano do ensino médio na Cleveland High School. Ela era líder de torcida dos Cleveland Panthers e participava do atletismo. Aos 18 anos, ela já sabia exatamente para onde sua vida levaria. Ela queria ir para a Universidade do Alabama, onde planejava se matricular em 2026. Seu sonho era se tornar enfermeira e dedicar sua vida a cuidar de pessoas. Aqueles que a conheciam a descreviam como brilhante, extrovertida e cheia de luz. Existe um lugar nas florestas do condado de Jefferson que não aparece na maioria dos mapas. Os jovens que frequentam o local o chamam de The Pitch. Ele fica próximo à rodovia 75 Norte, na periferia da pequena cidade de Pinson. Durante anos, foi um lugar onde adolescentes das cidades vizinhas se reuniam para acender fogueiras, tocar música, beber e se divertir. Nas primeiras horas do dia 19 de outubro de 2025, Kimber e alguns amigos do último ano do ensino médio e seus amigos tinham ido ao The Pitch para fazer o que sempre faziam. Tudo parecia perfeitamente normal naquela noite, até que um estranho chegou. Pouco depois da meia-noite, um homem de 27 anos, chamado Steven Tyler Whitehead, apareceu na fogueira. Tyler não era um estudante do último ano do ensino médio. Ele era quase 10 anos mais velho do que a maioria das pessoas reunidas ao redor da fogueira. O motivo de sua presença ali e quem ele conhecia se tornou um dos muitos pontos que não foi explicado nesse caso. O problema começou por causa de uma garota. Segundo um relato, Tyler começou a assediar uma das amigas de Kimber, uma garota que estava acompanhada do namorado. Mas, segundo alguns outros relatos, o Tyler começou ali a tentar algumas investidas com a própria Kimber. Independente do que tenha acontecido, o motivo foi o mesmo. O Tyler estava tentando ali, estava assediando algumas das meninas que estavam na festa. Então, muitas pessoas começaram a falar sobre isso e chegou até os ouvidos de alguns garotos que não gostaram da atitude do Tyler. Ao invés dele simplesmente pegar e ir embora, ele continuou no local. Dois jovens então decidiram fazer algo a respeito. Um deles era Silas McKay, de 21 anos, e o outro era Joshua McCloud, de 19 anos. Silas descreveu mais tarde como uma ex-namorada o procurou na festa e lhe contou que um homem estava importunando uma garota. Ele e um amigo foram procurar Tyler. Eles o confrontaram e então começaram uma briga física. O que aconteceu nos momentos seguintes foi parcialmente registrado por um celular. Esse vídeo se tornou a prova mais importante de todo o caso, o argumento que ambos os lados usariam para comprovar suas versões. Nas imagens, um grupo está reunido em volta da fogueira. Um homem começa a se afastar, outros o seguem e o atacam. Ele cai no chão, e no chão é atingido repetidamente na cabeça por mais de uma pessoa, e então os tiros começam. Tyler estava no chão, sendo espancado quando sacou uma pistola e começou a atirar. Segundo a versão da promotoria, o que aconteceu em seguida ultrapassou em muito qualquer ato razoável de autodefesa. Ainda caído, ele disparou cerca de 11 tiros em meio ao caos ao seu redor. Então, de acordo com o relato de uma testemunha aos investigadores, ele se levantou e atirou novamente. Quando os tiros cessaram, 4 pessoas haviam sido atingidas. Silas McKay, o jovem que ajudou a iniciar a briga, foi quem mais se feriu. Ele foi atingido 10 vezes. 3 vezes na perna, no quadril, no estômago, nas costelas, no dedo e na parte interna da coxa. Mas mesmo assim ele sobreviveu. Silas disse mais tarde que estava tentando proteger os outros, incluindo Kimber, a quem considerava como da família. Eu a via como uma irmãzinha, disse ele. Outros 2 jovens ficaram feridos, entre eles Levi Sanders, de 18 anos,
que ficou em estado grave. E então havia Kimber. Os relatos das pessoas que estavam presentes, incluindo a própria irmã dela, colocam Kimber no meio da briga, como pacificadora. Várias pessoas que estavam no local disseram que a Kimber não queria de forma alguma atacar o Tyler. A única coisa que ela queria era separar ali a briga e que tudo acabasse o mais rápido possível para ninguém se machucar. Mas infelizmente ela acabou ficando no meio de tudo isso. Ela foi atingida 2 vezes, uma delas na cabeça. Existe uma versão dos fatos dada por Ashley, irmã de Kimber, aos investigadores, na qual Tyler se levantou do chão, ameaçou os jovens que estavam perto dele e disparou mais alguns tiros em sua direção antes de fugir. Nessa versão, Kimber era o alvo. O isolamento do The Pit, o que sempre lhe trazia uma sensação de segurança e privacidade, agora havia se tornado um obstáculo para os feridos. O socorro não estava por perto. Então, como levaria muito tempo até uma ambulância chegar, alguém pegou a Kimber, colocou no carro e a levou direto para o hospital. Ela estava num estado mais grave. Enquanto isso, o Tyler simplesmente fugiu do local e se escondeu da polícia por um bom tempo. Kimber teve um ferimento muito grave na cabeça. O inchaço em seu cérebro só piorava até atingir o máximo e sua função cerebral simplesmente parou. Sua irmã explicou que Kimber passaria o resto da vida dependendo de máquinas para respirar ou comer. Não havia cirurgia que pudesse lhe devolver uma vida digna de ser vivida. A família fez a escolha que nenhuma família deveria jamais ter que fazer. Eles a colocaram sob uma ordem de não ressuscitar, porque não suportavam a ideia de machucá-la ainda mais em uma tentativa fútil de trazê-la de volta. E decidiram que a morte dela não seria o fim de sua generosidade. Kimber sempre quis ser doadora de órgãos. Era algo que combinava com ela, essa extensão final do impulso que a atraiu para a enfermagem em primeiro lugar, o desejo de manter outras pessoas vivas. Em 21 de outubro, ela faleceu. Logo após o ocorrido, o caminho a seguir parecia claro. Um homem adulto havia levado uma arma para uma festa cheia de adolescentes e atirado contra a multidão, matando uma jovem de 18 anos e ferindo outras 3 pessoas. Steven Tyler foi preso, inicialmente acusado de 3 tentativas de homicídio, ficando detido sob fiança de $180 mil. Após a morte de Kimber, os promotores elevaram a acusação, passando a indiciá-lo por homicídio doloso. Então o vídeo gravado com o celular começou a circular nas redes sociais, e a história simplesmente se desfez. O que as pessoas viram naquelas imagens complicou tudo. Elas viram o homem armado, o Tyler, no chão. Viram ele ser agredido com socos em sua cabeça por mais de uma pessoa. Viram, em outras palavras, não um predador à espreita em uma multidão, mas um homem sendo espancado antes dos disparos, e agora existia a dúvida. O Alabama é um estado com a lei da autodefesa. De acordo com suas leis, uma pessoa que está em um local onde tem permissão legal para estar e que é atacada, geralmente não tem a obrigação de recuar antes de usar a força para se defender, incluindo força letal, se acreditar razoavelmente que isso seja necessário. O vídeo mostrou um ataque, mostrou o Tyler no chão, recebendo vários golpes. Para um certo tipo de espectador, mostrou um homem com todo o direito legal de defender sua vida. Uma petição intitulada Em Defesa de Tyler foi criada. Ela o retratava não como um assassino, mas como uma vítima, um homem que havia sido alvo de um ataque brutal e que nada mais fizera do que tentar sobreviver. A petição apontava Silas e Joshua como os verdadeiros culpados, os verdadeiros agressores, aqueles cuja violência havia começado a situação fatal. Descrevia o que os autores consideravam uma injustiça revoltante. O homem que disparou a arma estava preso sob uma fiança exorbitante, enquanto os homens que o espancaram estavam livres. Assinaturas se acumulavam. Um movimento genuíno se formou em torno da ideia de que Steven Tyler era uma vítima. Se o vídeo remodelou a visão pública sobre Tyler, fez algo ainda mais estranho com Silas McKay. Nos primeiros dias, após o tiroteio, ele era um herói. Ele era o jovem que havia levado 10 tiros tentando proteger seus amigos, incluindo a garota que dizia ser sua irmã. Uma campanha de arrecadação de fundos foi criada para ajudar em sua recuperação. Doações chegaram. Ele postou até mesmo um vídeo no TikTok do seu leito hospitalar,
agradecendo a todos que o apoiaram, prometendo que sempre tentaria proteger as pessoas que amava, não importando a situação. Então o vídeo se espalhou, e o público, tendo assistido às mesmas imagens que o fizeram duvidar da culpa de Tyler, assistiu-as novamente com outros olhos. Se Tyler estava no chão sendo espancado, então as pessoas que o espancavam não eram simplesmente protetoras. Elas eram praticantes da violência que tirou a vida de Kimber. As doações para a campanha de arrecadação de fundos de Silas cessaram. Na quinta-feira, 30 de outubro, o caso tomou um rumo que poucos previam. As autoridades do condado de Jefferson prenderam mais 2 pessoas em conexão com o tiroteio. Uma delas era Joshua McLeod, de 19 anos, e a outra, Silas McKay, o jovem que havia sido baleado 10 vezes e ainda se recuperava dos ferimentos. Ambos foram acusados de agressão de 3º grau por seus papéis no tiroteio. Ambos receberam fianças de $6.000 e foram liberados rapidamente após o pagamento. Uma das vítimas do tiroteio havia se tornado réu em um processo criminal. O homem que levou 10 tiros era agora, aos olhos da lei, parcialmente responsável pela sequência de eventos que os levou àquela situação. As autoridades fizeram questão de ressaltar que nem Silas, nem Joshua foram acusados de disparar uma arma. Apenas uma pessoa disparou uma arma no The Pit naquela noite, e foi Tyler. Mas as acusações de agressão transmitiam uma mensagem inequívoca. O Estado acreditava que os homens que desferiram os primeiros socos tinham alguma responsabilidade legal pelo que fizeram. Quando Tyler compareceu à audiência de fiança, as 2 versões conflitantes daquela noite colidiram pela primeira vez em um tribunal. Um delegado do xerife do condado de Jefferson descreveu a sequência dos fatos conforme entendia pelos investigadores. A briga começou depois que Tyler fez comentários a uma garota perto da fogueira. Quando uma discussão se seguiu, ele tentou ir embora, mas foi seguido por um grupo de homens, entre eles Silas, que o derrubaram no chão e começaram a agredi-lo. Kimber, segundo o delegado, interveio para separar a briga, e foi enquanto estava no chão, cercado e sendo agredido, que Tyler sacou a arma e abriu fogo, atingindo Kimber, Silas e outros 2. Em seguida, ele se levantou, apontou a arma para um grupo de jovens, os ameaçou e disparou mais tiros antes de fugir. A defesa se apegou ao início. Seu cliente estava saindo, foi seguido, foi atacado e estava no chão apanhando. Um homem defendendo sua vida em um estado com lei de autodefesa, argumentaram, não havia cometido nenhum crime. Insistiram que não havia justa causa para uma acusação de homicídio contra um homem que tentava fugir quando a violência o alcançou. Os promotores se apegaram no restante. Uma pessoa que genuinamente tenta apenas sobreviver a uma agressão, argumentaram, não se levanta depois de atirar em 2 jovens desarmados e atira novamente. Observaram que, embora uma segunda arma tenha sido encontrada na propriedade naquela noite, ela estava guardada dentro de um carro e nunca foi disparada. Tyler foi a primeira pessoa que disparou uma arma no The Pit. As leis de autodefesa não autorizam o uso de força para matar alguém que revida com um soco. Elas protegem o uso de força que uma pessoa razoável consideraria necessária para evitar a morte ou ferimentos graves. Um juiz acabou fixando a fiança de Tyler em um total de $330.000, considerando que as provas eram insuficientes para demonstrar que ele representava risco de fuga ou perigo que justificasse sua prisão sem direito à fiança, apesar de os promotores terem insistido, com base em uma lei do Alabama, para que a fiança fosse negada. Durante meses, ele não conseguiu pagar a fiança e permaneceu na cadeia, representado por um defensor público. Nos meses que se seguiram, o caso avançou pelos tribunais. Em 24 de novembro de 2025, um júri popular indiciou formalmente Tyler por um homicídio e 3 tentativas de homicídio. No final de janeiro de 2026, Tyler pagou a fiança e saiu em liberdade. A trajetória de Silas McKay pelo sistema judicial tomou um rumo peculiar. Em março de 2022, ele compareceu a um julgamento sem júri, acusado de agressão de 3º grau. O julgamento sem júri funcionou como uma etapa processual. De acordo com a prática do Alabama, o juiz proferiu uma sentença de culpado sem ouvir o depoimento de testemunhas, o que permitiu a Silas recorrer e levar o caso a um julgamento com o júri, que ele desejava. A juíza não poupou palavras ao descrever a conduta que o levou àquela situação.
classificando seu comportamento naquela noite como imprudente, tolo e imaturo. A juíza ordenou que ele completasse 6 semanas de terapia para controle de raiva. A pressão sobre Tyler só aumentou com o tempo. Em junho de 2026, os promotores notificaram que pretendiam solicitar o aumento de pena prevista na legislação do Alabama para casos de porte ilegal de arma de fogo. A notificação não acrescentou novas acusações. Em vez disso, serviu como um alerta de que, se Tyler for condenado, o Estado pressionará para que sejam aplicadas as penas mínimas mais severas permitidas pela lei do Alabama quando uma arma de fogo é usada na prática de um crime. Nos desdobramentos mais recentes deste caso, Steven Tyler aguarda julgamento em liberdade sob fiança e com tornozeleira eletrônica, com seu destino dependendo em grande parte de como o júri interpretará alguns segundos de imagens granuladas de um celular. Silas McKay aguarda o julgamento com o júri. Um caso muito complicado em que a gente tem a defesa muito forte e também a acusação. Um caso que ainda não foi resolvido, é muito recente, mas se sair novas informações, eu conto aqui para vocês. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.